Dando início a esta cerimônia, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a sanção do projeto de lei número 5.940 de 2009, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas. Cria o Fundo Social e dispõe sobre a sua estrutura e fontes de recursos. Altera dispositivo da Lei número 9.478, de 6 de agosto de 1997 e dá outras providências. Da imprensa, antes de mais nada, é preciso agradecer a Deus e lembrar que no mundo atribulado por recessão e desalento, poucos são os povos que terão o privilégio de celebrar este Natal embalados pelos ventos de otimismo que sopra hoje no nosso querido Brasil. O novo marco regulatório do pré-sal, que ora sancionamos, amplia essa base de confiança e autoestima para muito além dos limites do nosso tempo. Com certeza, as gerações que nos antecederam não puderam desfrutar de um passaporte tão valioso para o futuro quanto este. As salvaguardas que a partir de agora protegem a maior reserva de petróleo descoberta no planeta nos últimos 30 anos constituem um singular presente natalino que o Brasil proporciona a si mesmo. O pré-sal redesenhou a geopolítica mundial do petróleo. Fará com que o Brasil, em poucos anos, figure entre os maiores produtores do planeta, justamente quando a oferta global declina e o preço do barril tende a aumentar e os olhos do Gabriele brilham. E do Barbaça nem se fala. Assegurar a contrapartida social e econômica dessa riqueza às gerações do presente e do futuro é o objetivo do novo marco regulatório que hoje sancionamos. Trata-se de um extraordinário momento histórico. Minhas companheiras e meus companheiros, há pouco mais de uma década, o Brasil ainda dependia fortemente do petróleo importado para abastecer sua economia. Em abril de 2006, traçamos um novo divisor ao conquistarmos a autossuficiência. Em novembro de 2007, demos a largada do pré-sal com a descoberta do mega campo de Tupi. Hoje, as descobertas já comprovadas são suficientes para dobrar as reservas brasileiras de 14 bilhões de barris, e isso me parece que é apenas um bom começo. O que torna o pré-sal um verdadeiro marco em nosso desenvolvimento, porém, não é somente o fantástico volume de petróleo que ele já adicionou e o muito que agregará ao patrimônio nacional. O verdadeiro salto transformador remete, na verdade, aos incontáveis desdobramentos econômicos e sociais que essa exploração enseja. Para que eles se materializassem, porém, seria preciso, antes de mais nada, decidir quem exerceria o comando estratégico desse processo. A partir de hoje, o comando estratégico está nas mãos de 190 milhões de brasileiros. Fizemos a maior capitalização da história da humanidade e do mundo capitalista. Eu fico imaginando quando tiver uma prova para alguém fazer concurso para trabalhar funcionário público ou no vestibular, que tiver assim: que país foi feita a maior capitalização do mundo? Quem fez a maior capitalização? Aí as crianças vão responder Bill Gates, vão responder Jorge Soros, vão responder, sabe, o presidente da Telefônica, o presidente não sei de onde. Aí vai estar escrito lá, Lulinha, presidente do Brasil em 2010, que teve o privilégio de participar da maior capitalização da história da humanidade, trazendo
trazendo 70 bilhões de dólares ao caixa da Petrobras. É mole, Barbaça? É mole? Justamente para garantir a soberania nacional em todo o ciclo de extração e refino e assim colocar essa descoberta a serviço da economia e de toda a nossa sociedade. Uma ampla cadeia de equipamentos, máquinas, logística, tecnologia, pesquisa, formação de mão de obra e contratação de serviços associados direto ou indiretamente ao petróleo será fortemente impulsionada nos próximos anos em nosso país. O que estamos sancionando é o maior avanço industrializante já experimentado na história brasileira, com lastro suficiente para elevar e muito o patamar do Parque Produtivo Nacional no século XXI. Não se faz uma política industrial eficaz e duradoura desprovida de conteúdo histórico. Não basta adotar a retórica da industrialização e, ao mesmo tempo, criticar, muitas vezes de forma envergonhada, a liderança indispensável da Petrobras e do Estado brasileiro, quando esse é o requisito para gerar fábricas, investimentos e empregos no nosso país. A sanção desse marco regulatório coloca 3 variáveis sob controle nacional. Primeiro, o ritmo da extração e do refino. Segundo, a sintonia entre essa dinâmica e a capacidade da indústria brasileira de atender à demanda por navios e equipamentos. E terceiro, a destinação da renda gerada nesse processo a um fundo social que assegure o largo horizonte das contrapartidas devidas aos brasileiros e brasileiras de todos os quadrantes. É o fundo social a verdadeira ferramenta de redistribuição dessa riqueza que a todos pertence e a todos irá contemplar. Meus amigos e minhas amigas, estamos falando de uma escala de recursos capaz de promover uma verdadeira revolução de qualidade da escola pública, sobretudo do ensino básico. E, além disso, financiar saltos equivalentes na ciência e na tecnologia, bem como na defesa do meio ambiente, na promoção da cultura e no combate à pobreza do nosso país. Ao concluir, quero dizer com todas as letras, não haveria outra forma de fazê-lo, de maneira consistente e duradoura, que não fosse essa. A sociedade brasileira não admite mais o antagonismo entre riqueza e justiça social. As forças e os anseios que se fortaleceram em nosso governo nestes anos não admitiriam um marco regulatório que trouxesse outra proteção à sociedade, senão essa que hoje sacramentamos: a consolidação de um longo ciclo de desenvolvimento indissociável da justiça social para o povo brasileiro. Muito obrigado e parabéns a todos os brasileiros. Está encerrada esta